Quem está surpreso com a polícia de Dória ser responsável pela morte de 9 jovens, praticamente crianças, garotos de 14 anos, deve se recordar de 1992, 93, enfim, do Carandiru, em que a polícia de São Paulo matou 111 pessoas indefesas. Muita gente justifica que eram bandidos, estavam presos, essa mentalidade completamente, né, que ignora a importância da vida humana. Então as pessoas dizem, não, o Carandiru, eles eram bandidos, estavam presos. Bom, foram 111 pessoas indefesas mortas pela polícia de São Paulo no início da década de 90. Então a polícia de São Paulo continua procedendo, vieram inúmeros governos e não implementaram uma política de segurança pública. E aí vamos pensar, o governador era eleito, vamos pensar como política de segurança pública. O governador é eleito. Um governador, ele tem uma máquina na sua mão e essa máquina tem determinadas atribuições. Então o governador do estado de São Paulo, uma das atribuições, talvez das mais importantes, é comandar a polícia militar e a polícia civil. Isso todos os governadores têm que fazer em seus respectivos estados. Então ele pode adotar políticas de segurança pública, determinar políticas de segurança pública. Uma política de segurança pública determinada pode ser, olha, vamos tentar recolher todas as armas ilegais do Estado. Essa é uma política de segurança pública, que ele determinará e dará isso como prioridade, definirá isso como prioridade. Então cabe ao governador de Estado, porque quando o governador de Estado assume, ele nomeia o secretário de segurança, ele nomeia todos os que vão comandar os órgãos de segurança e que por consequência vão nomear comandantes de batalhão e toda uma hierarquia, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. E a polícia não é um bloco monolítico, tem diferentes pensamentos dentro da polícia, tem diferentes decisores dentro da polícia. Então a política pública ela pode ser apontada numa direção ou pode ser apontada na outra direção. Tem várias direções possíveis para uma política pública. O que não foi feito até agora em São Paulo foi realizar uma política pública. Eu fico pensando, qual é a política pública de segurança no Brasil? Os estudiosos dizem, olha, o Brasil só tem uma política de segurança pública, prender em flagrante. É a única coisa que a polícia sabe fazer. A polícia não sabe fazer investigação, a polícia não sabe elucidar assassinatos, a polícia não sabe desbaratar crime organizado. O que a polícia sabe fazer e ela foi orientada para fazer no Brasil é prender em flagrante. É a única coisa que ela sabe fazer. Fora isso, ela não faz mais nada. Essa é uma política de segurança pública. Eu não estou aqui discutindo se essa é melhor ou pior. Mas quem tem essa análise, quem tem esse diagnóstico, eu não sou especialista nisso, mas ao meu ver é um diagnóstico correto. Essa é a política de segurança pública no Brasil. Nós queremos continuar com essa política de segurança pública? Com a quantidade de mortos que tem no Brasil todo ano, eu fico pensando, como cientista político, tendo lido e tendo dado aula de Hobbes, a primeira coisa que o ser humano tem que ter é o direito à vida. É o direito à vida. Sem a vida, a pessoa não faz mais nada. Então, o que nós vemos ali em Paraisópolis? Olha que é interessante que aconteceu em Paraisópolis. Na mesma noite, a polícia fez uma operação idêntica em Heliópolis, outra favela importante, outra comunidade importante de São Paulo. E não aconteceu nenhuma tragédia em Heliópolis. A justificativa foi a mesma da polícia. A historinha que ela conta é a mesma. Ela diz, olha, estávamos perseguindo bandidos, entramos e aí aconteceu tudo aquilo ali. Então, a historinha tem uma historinha padrão. Pode resultar em tragédia, pode não resultar em tragédia. Ninguém vai saber nunca, né? Fizeram ali, levaram os corpos lá dos rapazes, da moça, né, dos jovens, né, para o IML. O IML não fotografou no laudo, na autópsia, não fotografou. Como é que pode isso? Foi algum tipo de coação que fez com que eles não fotografassem? Quer dizer, então tá tudo, isso não é de hoje. Agora, a nossa sociedade quer alterar isto. Nós queremos alterar, nós iremos levantar vozes para alterar isso, para alterar a arbitrariedade da polícia ou alterar a política de segurança pública
eu sou defensor, quando eu olho a política de segurança pública é prender em flagrante, eu sou defensor de uma política de segurança pública que coloque a preservação da vida em primeiro lugar. Eu acho que eu penso que a prioridade hoje no Brasil é reduzir drasticamente o número de assassinatos. Se nós fôssemos vitimados, né, nós que eu digo toda a sociedade, né, fôssemos vitimados por crimes contra o patrimônio e não contra a vida, olha, já estaria de bom tamanho. Você sabe que na rua você vai sair, pode ser roubado, pode perder o celular, mas não vai perder sua vida. E nenhum parente vai estar em risco. Então isso já seria um grande avanço. Já seria um grande avanço. Só que eles fazem isso. Por acaso essa polícia comandada pelo governador de estado do Rio, de São Paulo, de outros governadores, eles têm como prioridade a defesa da vida. É uma política pública defender a vida das pessoas, é uma política pública reduzir a taxa de assassinatos em seus respectivos estados. É isso que eu venho aqui alertar você, alertar de uma política de segurança pública. A polícia, eu não vou... Olha, tem muita gente aí falando, se fosse uma festa rica, se fosse uma rave, a polícia não faria isso. Claro que não, mas eu não preciso aqui chover no molhado. Outros já falam isso. O que eu quero mostrar é que não há política de segurança pública. Não há. A polícia reprimir pessoas que estão se divertindo. Você pode ter a crítica que você tiver um baile funk. Eu vejo as pessoas dizendo, baile funk não é boa coisa. Lá rola de tudo. Não interessa. Não interessa. As pessoas lá não morrem. As pessoas não morrem. A nossa prioridade é a vida ou não é a vida? A pessoa vai num baile funk, pode ter de tudo, agora não tem morte. A polícia foi e teve 9 mortes. Aconteceram 9 mortes. E numa situação extremamente suspeita. Então a polícia foi a causadora das mortes. Nós sabemos que quando a polícia não vai nesse baile funk, um baile funk famoso em Paraisópolis, que atrai gente de todas as regiões da cidade, de outras cidades, que atrai gente de todas as classes sociais, quando a polícia não vai lá, ninguém morre. Pode ser que tenha roubo de celular, pode ser que tenha isso, mas ninguém morre. A polícia foi e morreram 9. Isso foi a política de segurança pública. Foi resultado da política de segurança pública. Houve uma decisão do governo do estado de São Paulo que resultou nisto. Como houve Carandiru lá atrás. Não é novidade, eu repito, não é novidade. A letalidade policial no Brasil não é novidade. Não veio com este governo, não veio com o empoderamento das polícias devido à eleição de Bolsonaro, não veio devido a Witzel, não veio devido a Dória. Witzel, eu quero que acabe o ano e aí no início do ano serão lançadas as estatísticas de mortes perpetradas por policiais no Rio de Janeiro. Será o recorde anual. Mas lá em 2007 foi imenso também. Foi quase o recorde. Né? Vai ficar um pouco abaixo do recorde. Então quer dizer que em 2007 era diferente de hoje? Não, não é. Hoje aumentou. Né? Aumentou. Eu quero depois até calcular a taxa. O que nós brasileiros, nós que residimos em nossos estados, no Rio, em São Paulo e outros estados do Brasil, nós temos que pressionar nossos governos a que eles tenham uma política clara de segurança pública e, preferencialmente, que a prioridade desta política de segurança pública seja a defesa da vida. Primeiro passo é reduzir mortes e assassinatos. O segundo passo são outros crimes, evidentemente. A prioridade é saber que você vai sair de casa e vai chegar vivo diariamente. Inclusive, isso foi reduzido no estado de São Paulo. Agora, se foi reduzido, qual a justificativa para a polícia levar à morte de pessoas se não foi ela que matou? Nunca vamos saber, é um fato. Nós nunca iremos saber em que condições esses jovens morreram lá em Paraisópolis. O que nós sabemos, efetivamente, é que se a polícia não tivesse ido, ninguém teria morrido. Então, ela foi, sim, responsável pelas mortes. E o governador de estado, nesse aspecto, também foi responsável. Não tem a menor dúvida disso. Porque ele não adotou uma política de segurança pública, uma política pública de segurança que levasse a que tais mortes não ocorressem.
A polícia não está orientada para evitar coisas desse tipo. Tá? E isso pode ser feito. Isto é viável e todos ganham com isto. Todos ganham com isto. A nossa elite política e a nossa sociedade precisa estar ciente deste fato. Então isso é algo importante hoje no Brasil, porque é algo que sempre existiu, repito, mas agora, em função de Bolsonaro ser o presidente da República, um defensor das polícias, isso se tornou mais premente do que era no passado.